Fala, galera! Tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre coincidências tão absurdas que parecem roteiro de filme. São histórias reais, documentadas, mas tão improváveis que você vai questionar se o universo não tem um senso de humor estranho. Algumas são assustadoras, outras são engraçadas, mas todas são absolutamente verdadeiras. Prepara a pipoca porque essas histórias são de arrepiar. Bora lá! Coincidências entre pessoas gêmeos. Separados ao nascer, viveram vidas idênticas. Jim Lewis e Jim Springer foram separados ao nascer e adotados por famílias diferentes. Descobriram-se aos 39 anos. Ambos tinham se casado com mulheres chamadas Linda, divorciado, e casado novamente com mulheres chamadas Betty. Ambos tinham cachorros chamados Toy, fumavam Salem, dirigiam Chevrolet. Ambos eram xerifes part-time e tinham filhos chamados James Alan. As coincidências são estatisticamente impossíveis. Homem ganhou na loteria seguindo números do biscoito da sorte. Em 2005, 110 pessoas ganharam o segundo prêmio da Powerball. Investigaram fraude, mas descobriram. Todos tinham jogado números de um mesmo biscoito da sorte distribuído por empresa de comida chinesa. Os números impressos no biscoito acertaram 5 dos 6 números sorteados. Probabilidade disso acontecer é astronômica. Mulher foi atingida por raio 7 vezes e sobreviveu. Roy Sullivan, guarda florestal, foi atingido por raios 7 vezes diferentes entre 1942 e 1977, cada vez em local diferente, causando ferimentos distintos. Probabilidade de ser atingido 7 vezes é 1 em 10 quatrilhões. Ele sobreviveu a todas, mas ironicamente morreu de suicídio aos 71 anos. Sua lápide foi atingida por raio depois. Irmãos morreram no mesmo lugar com 1 ano de diferença. Em 2002, 2 irmãos finlandeses morreram atropelados exatamente no mesmo local da mesma estrada. Ambos andavam de bicicleta. Ambos foram atingidos por caminhões. O segundo morreu exatamente 2 horas após o primeiro, mas 1 ano depois. Ambos tinham 71 anos quando morreram. Autoridades confirmaram não ser suicídio. Homem salvou o mesmo bebê 2 vezes em situações diferentes. Joseph Figlock estava andando na rua em Detroit, em 1930, quando o bebê caiu de janela e aterrissou em seus braços. Exato 1 ano depois, o mesmo bebê caiu novamente, e Figlock estava passando no mesmo local e o pegou de novo. Ambos sobreviveram sem ferimentos. A mãe deve ter tido ataque cardíaco. Coincidências literárias e artísticas. Livro de 1898. Previu o naufrágio do Titanic. Morgan Robertson escreveu Futility, em 1898, sobre navio Titan, que afundou. 14 anos depois, Titanic real afundou. Semelhanças, ambos chamados insincáveis. Mesmas dimensões, mesma velocidade. Afundaram em abril. Bateram em iceberg. Faltavam botes salva-vidas. Robertson alegou que o livro veio até ele em transe. Edgar Allan Poe previu canibalismo real. Em 1838, Poe escreveu a narrativa de Arthur Gordon Pym sobre náufragos que comeram um tripulante chamado Richard Parker. 46 anos depois, navio real naufragou e sobreviventes comeram tripulante chamado Richard Parker. Mesmos detalhes. 4 sobreviventes sortearam quem seria comido, durou dias. Impossível ser coincidência. Cervantes e Shakespeare morreram no mesmo dia. Miguel de Cervantes e William Shakespeare, 2 maiores escritores de suas línguas, morreram em 23 de abril de 1616. Mas espera, Espanha já usava calendário gregoriano, Inglaterra ainda usava juliano. Tecnicamente morreram com 10 dias de diferença. Ainda assim, coincidência celebrada mundialmente no dia do livro. Pintura mostrava a queda do WTC antes de acontecer. Artista anônimo pintou quadro em 1993, mostrando aviões atingindo torres gêmeas. Obra foi exibida em galeria de N. Urasi por anos. Em 11/9/2001, aconteceu exatamente como na pintura. Ninguém sabe quem pintou. Galeria não guarda registros do artista.
A pintura desapareceu após os ataques. Beatles gravaram música sobre serial killer antes dele existir. Em 1968, Beatles lançaram Helter Skelter. Charles Manson interpretou como chamado para assassinatos que cometeu em 1969. Manson escreveu palavras da música com sangue em cenas de crime. Beatles não tinham como prever. A música de alguma forma inspirou, previu tragédia real. Coincidências históricas absurdas. Kennedy e Lincoln têm coincidências impossíveis. Prepare-se para isso. Lincoln, eleito em 1860, Kennedy em 1960. Ambos assassinados numa sexta-feira, com esposa presente. Ambos baleados na cabeça por trás. Sucessor de Lincoln era Johnson, nascido em 1808. De Kennedy era Johnson, nascido em 1908. Assassino de Lincoln nasceu em 1839, de Kennedy em 1939. Booth atirou em teatro e fugiu para armazém. Oswald atirou de armazém e fugiu para teatro. Ambos assassinos foram mortos antes de julgamento. São mais de 20 coincidências documentadas. Rei Humberto I encontrou seu sósia. Em 1900, rei da Itália jantou em restaurante e conheceu dono idêntico a ele. Ambos chamavam Humberto. Nasceram mesmo dia. Casaram mesmo dia com mulheres de mesmo nome. Tiveram filho no mesmo dia. Rei convidou-o para evento. No dia soube que sósia morreu misteriosamente. Horas depois o rei também foi assassinado. Hoover Dam tinha previsão macabra. Primeira pessoa morta na construção da Hoover Dam foi John G. Tierney, em 20 de 1922. A última pessoa morta foi seu filho, Patrick Tierney, exatamente 13 anos depois, em 20 de 1935. Mesmo local, mesmas circunstâncias. Caiu na represa. Ambos morreram no mesmo dia do ano. 96 outras pessoas morreram entre eles. 3 presidentes americanos morreram em 4 de julho. Thomas Jefferson e John Adams. Inimigos políticos que se reconciliaram, morreram no mesmo dia. 4 de julho de 1826. Era exatamente 50º aniversário da Declaração de Independência que ambos assinaram. Últimas palavras de Adams. Jefferson ainda vive. Mas ele havia morrido horas antes. James Monroe morreu 4 de julho de 1831. Navio resgatou sobreviventes de 2 naufrágios que ele causou. C.S. Waratah desapareceu em 1909 com 211 pessoas. Busca não encontrou nada. Navio Harlow buscou e também afundou. O navio que estava buscando o Harlow encontrou sobreviventes de outro naufrágio não relacionado. Salvou 50 pessoas. Esse navio depois foi torpedeado. Um dos sobreviventes era sobrevivente do Titanic. Ele sobreviveu a 3 naufrágios separados. Coincidências com números e datas. Número 23 perseguiu família por gerações. Em 1988, família Beatrice notou o número 23 aparecendo constantemente. Pai nasceu 2311, mãe 2305, filha 2307. Endereço tinha 23, carro-placa com 23, telefone terminava em 23. Avô morreu dia 23, aos 69 anos. 23 é 3. Quando investigaram, descobriram ancestrais também tinham conexões com 23. Publicaram um livro documentando centenas de ocorrências. Homem ganhou loteria prevendo própria morte. Em 2007, homem sonhou números e data específica repetidamente. Jogou os números na loteria e ganhou. A data que sonhava era 11/11/2011. Ele morreu em acidente de carro exatamente nessa data. A apólice de seguro tinha sido assinada nessa data anos antes. Números da sorte estavam na placa do carro que o matou. Voo 191 está amaldiçoado. Múltiplos voos com o número 191 caíram. American Airlines, 191, 1979, matou 273. Delta, 191, 1985, matou 137. Comair, 191, 2006, matou 49. Diferentes companhias, diferentes décadas, mas sempre voo 191. Estatisticamente impossível. Muitas companhias aéreas agora evitam usar número 191. 11 de setembro aparece em incontáveis coincidências. Nova York é o 11º estado. Voo 11 atingiu primeiro.
Atingiu Torre Norte, 11 letras. New York City, 11 letras. Afeganistã, 11 letras. The Pentagon, a 11 letras. Ramzi Youssef, terrorista de 93, a 11 letras. Voo 11 tinha 92 passageiros, 9 para 211. Voo 77 tinha 65, 6 para 5, 11. Torres parecem 11. Era 254 dia do ano, 2 para 5 para 11. Número de Euler aparece constantemente na natureza. Número I, 2708 aparece em crescimento populacional, juros compostos, decaimento radioativo, distribuição de primos. Aparece em espirais de conchas, galáxias, furacões. Está em probabilidade, física quântica, teoria do caos. Como constante matemática aleatória está em tudo na natureza. O universo usa matemática que inventamos ou descobrimos algo fundamental?